Meu nome é Armando, tenho 57 anos e essa história que vou contar aconteceu comigo há 30 anos. Eu sempre morei no sítio desde criança. Sou filho único e quando meus pais faleceram, eu acabei herdando tudo. Na época já namorava Josiane. Hoje somos marido e mulher e moramos nas terras que herdei. Sempre fomos muito religiosos. Todos os domingos vamos à igreja, não deixamos falhar um dia sequer. Deus é a base de tudo em nossa vida, e assim tem sido para mim e Josiane. Um dos motivos pelo qual decidi construir uma vida ao lado dela. Infelizmente, nem tudo são flores. Josiane descobriu que não podia ter filhos. Aquilo tirou nosso chão na época, pois nós queríamos ter uma família enorme. Mas com o nosso amor, acabamos superando isso. Eu, pelo menos, havia superado. Mas ela ainda tinha fé de que Deus a agraciaria com um filho. Ela orava todas as noites por isso. Eu nunca duvidei da capacidade de Deus, mas também era uma pessoa sensata. Não ficaria remoendo algo com mínimas chances de se tornar realidade. Mas aconteceu. Algo fora da nossa compreensão aconteceu. Era uma sexta-feira à noite e estávamos assando uma carne na churrasqueira do quintal. Só nós dois. Então um clarão surgiu do céu. Era uma bola de fogo que iluminou toda a nossa plantação e, para nossa surpresa, havia caído no meio do nosso milharal. O estrondo foi tão forte que o chão tremeu. No primeiro momento pensamos que talvez fosse um pequeno avião que havia perdido o controle. Então corremos até lá. Uma cratera havia se formado no meio do milharal, mas não encontrei destroços espalhados. As chamas já estavam quase apagadas por completo devido ao impacto com o solo. Só víamos fumaça. De repente, escutamos o choro de uma criança vindo do meio da fumaça. Eu desci até o buraco e, do meio de alguns estilhaços estranhos, parecidos com metal, havia um bebê enrolado em um pano, chorando muito. Eu o peguei e levei para perto de minha esposa. Ele era muito pequeno, não tinha o tamanho nem de um bebê recém-nascido. Parecia muito prematuro e tinha uma substância transparente e viscosa em sua pele. Josiane sorriu para mim e disse: Armando, é um milagre, um sinal de Deus. Ele nos enviou essa criança. Não tinha outra explicação. Nós a vimos cair do céu. Era impossível algo ter sobrevivido àquilo. Então também agradeci a Deus. Com medo de nos tomarem aquele bebê, não levamos nem no médico. Cuidamos em casa mesmo. E por incrível que pareça, ele era muito saudável. Não ficava doente, não chorava, só era atento a tudo, observava tudo. Mas as coisas começaram a ficar estranhas. Ele parecia não crescer. 5 meses se passaram e o bebê não havia desenvolvido nada. Foi aí então que algo estranho aconteceu. Eu havia achado uma foto de quando eu era recém-nascido. Então deixei do lado do berço e Nico a observava. Foi o nome que demos para ele. Tá vendo, Nico? O papai era assim quando tinha a sua... Bom, nem sei qual é a sua idade. Eu então saí do quarto. Nessa hora escutei um barulho vindo do berço. Parecia com um plástico se rasgando ao meio. Rapidamente eu voltei e quando olhei Nico, tive uma surpresa. Ele havia crescido e estava idêntico a mim quando era bebê. Idêntico à foto que eu havia mostrado. Gritei minha esposa e ela ficou espantada.
Ele literalmente havia mudado todos os seus traços. Nós não compreendíamos Nico, nem sabíamos se ele era humano ou não, mas Deus nos havia dado uma missão e tínhamos que continuar cuidando e amando ele como sempre. Algumas semanas depois, decidimos comprar um cachorro. Nico ganhou um novo quarto e o pastor alemão que havíamos comprado tornou-se seu colega de quarto. A princípio, Nico gostou muito, mas, como disse, ele não demonstrava nenhuma reação, apenas observava tudo e todos. O cachorro, porém, não chegava perto do nosso filho. Ele parecia ter um medo extremo. E nós o compramos por ser extremamente companheiro para crianças. Mas quando Nico se movimentava, parecia que o cachorro estava vendo o diabo. Porém, algo pior ainda estava por vir. Durante aquela noite, acordei por volta das 3 horas da manhã com o cachorro chorando muito. Acordei Josiane e disse que havia algo de errado no quarto de Nico. Rapidamente corremos até lá. A porta estava trancada por dentro. Eu entrei em desespero. Comecei a esmurrar a porta com toda a minha força até que consegui arrombá-la. Nessa hora, vi algo extremamente aterrorizante. O cachorro estava sendo engolido por uma criatura marrom magra de 4 pernas muito finas, 2 olhos pretos e grandes, uma cabeça oval e dentes extremamente afiados. Estava coberta com a mesma gosma que encontramos em Nico quando o resgatamos. Rapidamente eu corri para o berço e ele não estava lá. Havia somente aquela gosma por todo o berço. Quando a criatura terminou de comer o cachorro, nos olhou e disse com uma voz rouca e gritada ao mesmo tempo: "Mamãe, papai", apontando para nós uma de suas enormes pernas magras. O nosso filho amado havia se transformado naquela criatura. Ou melhor, ele sempre foi aquela criatura. Aquela coisa veio para cima de nós e então saímos correndo. Ela subia as paredes, passava para o teto, nos perseguindo como se fosse uma aranha. Eu corri até a despensa e peguei uma arma calibre 12 que escondia lá. Com uma das pernas, a criatura derrubou Josiane e abriu uma enorme boca, provavelmente para comê-la como fez com o cachorro. Eu então atirei em sua cabeça, espalhando seus miolos por todo o chão da sala. Algumas de suas pernas ainda se mexiam, como uma cobra que ainda se mexe por alguns instantes depois de ser morta. Para garantir, dei mais 2 tiros em seu corpo seco e ela finalmente parou de se mexer. Chegamos à conclusão de que aquela coisa nunca foi um bebê, nunca foi nosso filho. Era algo metamorfo vindo dos céus. Não era o milagre de Deus. Nós a enterramos no meio da plantação e, é claro, continuamos não contando para ninguém sobre o ocorrido. Toda a agitação sobre isso não valeria a pena, pois a criatura já estava morta, e espero que mais nada caia do céu na nossa plantação. Para mais contos, siga o podcast do Assustado no Spotify. Não deixe de seguir nosso TikTok, Facebook e Instagram. Links na descrição.